Começa o debate oficial sobre as mudanças nas aposentadorias e pensões. É mais um passo rumo à reforma mais esperada do ano no Legislativo e no governo. Relator já admite alterações no parecer. Ministro Onyx Lorenzoni defende na Comissão de Constituição e Justiça o decreto que torna mais flexíveis as normas para o porte de armas. E Comissão Especial aprova relatório sobre mudanças no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A terça-feira abriu mais uma etapa no processo legislativo que pode resultar na reforma da Previdência. A comissão especial que estuda as mudanças começou oficialmente o debate do parecer do relator. Levou quase uma hora para a Comissão Especial da Reforma da Previdência conseguir o quórum de 25 integrantes e começar a discussão do relatório, mesmo com 64 deputados inscritos para falar a favor do texto. O líder do governo considerou a demora normal e antecipou o que ia acontecer. Vão reduzir o tempo de fala para poder permitir que a gente supere logo essa fase da discussão e, se Deus permitir, na semana que vem faça a votação. A oposição vai tentar atrasar o prazo de votação. A nossa decisão é de, no processo de votação, obstruir ao máximo até que o governo recue em questões brutais que estão nessa proposta de reforma. Antes da votação, o acordo é que todos falem e escutem, sem usar recursos do regimento para interromper o debate ou encerrar a discussão. 91 deputados se inscreveram para criticar a reforma. Obedecendo o regimento, um deles foi o primeiro a usar o microfone. Nós reconhecemos que é necessário fazer uma reforma, mas não é essa. Há uma real mudança nas relações trabalhistas nos dias de hoje. Isso não pode ser desconhecido. A uberização do trabalho, como já é chamado, infelizmente é a realidade. Os modelos de financiamento da Previdência Social focado no desconto em folha são coisa do passado, relator. O primeiro a falar pelo governo elogiou o relator, o presidente da comissão, o presidente da Câmara e acenou para o consenso. Estamos no momento em que o Congresso assumiu a responsabilidade pela reforma da Previdência. Uma economia da ordem de 913 bilhões em 10 anos. Ainda assim, é uma boa reforma. O nobre deputado Samuel Moreira fez muito, aliás, fez muito mais. Essa não é a nova Previdência, mas é a nossa Previdência. Além dos inscritos, os líderes dos partidos têm direito à palavra nas reuniões. Eles criticaram o governo. Diferentemente do que anda sendo divulgado, o Congresso Nacional, ele não desidratou o texto da reforma da Previdência, muito pelo contrário. Pelo que observei, o nosso relatório ele democratizou o texto, ouvindo, inclusive, a oposição em diversos pontos. Mas os oradores usaram a maior parte do tempo para questionar pontos do relatório. Muita coisa agora vai para a lei ordinária, que o quórum ainda é menor, é maioria de votação simples. Nem é sequer o quórum qualificado de maioria absoluta. Isso é grave. E pior, nós constitucionalizamos outras coisas que nunca foram de texto constitucional, como, por exemplo, a idade mínima. Para efeito de ônus, ao aumentar de 30 para 35 anos de contribuição, o policial militar e o bombeiro militar está dando sua cota de sacrifício, está sendo penalizado como a maioria dos trabalhadores, porque de fato é um ajuste que está sendo realizado. Na hora dos bônus, ele não é mais militar estadual, ele passa a ser policial. Não dá para aceitar essa proposta com um tempo de contribuição de 20 anos. Nós temos que rever isso, porque é muito cruel, sobretudo com os mais pobres. Um pedreiro é contratado por obra. Ele passa 6 meses, depois passa 1 ano sem conseguir um novo emprego. Vamos fazer alguma coisa transitória, que a gente coloque isso, a contribuição da CSLL, por um período, mas que isso acabe num período curto de tempo, para a gente conseguir voltar para uma carga tributária menor. Ao longo do dia, o relator respondeu aos deputados. Samuel Moreira fez questão de mostrar abertura às críticas e a possibilidade de alterar o relatório. Continuo com o mesmo procedimento de estar ouvindo os deputados o tempo todo. O nosso regimento prevê um voto complementar.
Ou seja, há a possibilidade do relator fazer um voto complementar após as discussões. Eu nunca tive pretensão de que o relatório fosse um decreto. A discussão continua nesta quarta-feira. Na comissão, debate. Do lado de fora, a negociação. 5 partidos de oposição se uniram para atuar de forma conjunta contra a reforma da Previdência. PDT, PSB, PT, PSOL e PCdoB. Juntos, eles somam mais de 130 deputados, o que pode fazer diferença na votação no plenário. A oposição a esta proposta de reforma vai além dos partidos que se definem como partidos de oposição. Há representantes de vários partidos, de centro, por exemplo, que não votarão nessa proposta. Portanto, quem não tem número não é a oposição, quem não tem número é o governo. Os deputados de oposição agora esperam pela complementação de voto do relator. Ali, alguns pontos questionados podem vir a mudar, ou não. Nesse caso, os partidos vão atuar em conjunto para tentar mudar o texto lá na comissão. Para o que ele não concordar, nós apresentaremos os destaques, a oposição vai ter direito a 9 destaques e esses destaques serão consensuais entre os 5 partidos. Comissão especial que analisa a mudança no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, aprova relatório. As finanças municipais foram duramente atingidas pela crise econômica dos últimos anos. As prefeituras sofreram com a queda da arrecadação dos impostos que cobram diretamente e também da parte que recebem da receita dos tributos estaduais e federais. Por isso, os prefeitos receberam de forma positiva a aprovação unânime, em comissão especial da Câmara, da proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1% a parcela que os municípios recebem da arrecadação federal do imposto de renda e do imposto sobre produtos industriais. O dinheiro a mais deve começar a ser pago a partir do ano que vem, mas o aumento ocorrerá de forma parcelada, até chegar a 1% em 4 anos. Em 2020 e em 2021, essa parcela será de 0,25%. Em 2022, de 0,5%. E a partir de 2023, será de 1%. Esse percentual vai entrar num repasse único, todo mês de setembro. O relator, deputado Júlio César, calcula em mais de 12 bilhões de reais o valor extra que será distribuído nesses 4 anos, para amenizar a situação financeira dos municípios. São nos municípios onde estão os problemas do povo brasileiro, onde estão as soluções mais baratas e mais identificadas com o interesse de cada homem, de cada mulher que reside nos municípios, 5.568 municípios do Brasil, que representa os 209 milhões de habitantes que tem o nosso país. O representante dos prefeitos considerou importante manter o texto já aprovado pelo Senado e também o acordo existente com o governo federal para garantir a votação rápida da PEC. O relatório do deputado Júlio César, ele mantém aquilo que foi aprovado no Senado, até porque se houvesse alguma modificação, teria que voltar esta pauta para o Senado Federal. Então isso também é importante, né? E também manter aquilo que estava combinado entre os poderes. Agora nós esperamos que nos próximos dias essa matéria possa ser apreciada e votada no plenário da Câmara dos Deputados. Ministro Onyx Lorenzoni defende na Comissão de Constituição e Justiça o decreto que torna mais flexíveis as normas para o porte de armas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara recebeu o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro prestou esclarecimentos sobre o decreto da Presidência da República que flexibiliza a posse e o porte de armas no Brasil. Lorenzoni disse que o preceito básico do decreto é o livre-arbítrio e o direito de legítima defesa do cidadão. O ministro lembrou que em 2005, quase 60 milhões de brasileiros rejeitaram em um referendo popular a proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. As armas foram inventadas para preservar a liberdade individual. Está na gênese da liberdade individual. O governo Bolsonaro confia nos seus cidadãos. Ele é o contrário dos governos que nos antecederam, que desconfiavam dos cidadãos.
O cidadão brasileiro é bom, a cidadã brasileira é boa, são honestos, são ordeiros, são trabalhadores. Hoje, lamentavelmente, os bandidos, aliás, de janeiro para cá, começaram a temer a polícia de novo. Até o ano passado não temiam. E não tinham nenhum pejo de invadir a casa de quem quer que seja. Hoje, pensam duas vezes. Para deputados contrários à ideia de facilitar a posse e o porte de armas, o decreto baixado pelo presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional, pois vai de encontro ao Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidência em 2003. É evidentemente inconstitucional o decreto, porque ele não foi feito para regulamentar uma lei como manda a Constituição. Ele foi feito para burlar uma lei, no caso, o Estatuto do Desarmamento, cuja intenção era restringir o acesso a armas de fogo. O decreto foi feito para facilitar o acesso a armas de fogo. O Ministério Público Federal já erguiu várias colocações, já fez um estudo específico mostrando as inconstitucionalidades. As equipes técnicas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados também colocou essa preocupação. E a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, fez um estudo técnico mostrando que há inconstitucionalidades. Já existem vários projetos de suspensão desse decreto e nós vamos avaliar. Já o ministro Lorenzoni disse que o texto é constitucional e que as críticas têm viés ideológico, mas que está preparado para questionamentos no Supremo Tribunal Federal. O ministro também disse na audiência que o decreto vai facilitar o registro de armas que hoje estão ilegais no país. O Brasil, que na época do Estatuto tinha quase 12 milhões de armas registradas, hoje tem 1,5 milhão. Significa que se a gente tem mais ou menos 1 milhão que foram recolhidas nas campanhas de desarmamento, o que acontece? O Brasil deve ter algo como 9 milhões de armas que foram legais, que estão na casa das famílias e que estão na irregularidade. Então, o governo Bolsonaro abriu um novo prazo para que as pessoas possam registrar legalmente as suas armas. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado está realizando uma audiência pública nesse momento para discutir o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizou o acesso a armas no Brasil, um decreto que já gerou bastante polêmica. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já votou um projeto de decreto legislativo para cancelar esse decreto do Executivo, um poder que o Legislativo tem, mas que precisa ser confirmado ainda pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados. Você está vendo aqui que há vários especialistas, vários deputados interessados no tema, mas a gente vai sair aqui para fora rapidinho para conversar com o proponente desse debate. O deputado capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, foi quem propôs esse debate em torno desse decreto que já gerou muito debate, muita polêmica e que ganha um pouco mais de polêmica a partir do momento que o Senado, pela CCJ, já sinaliza que pretende derrubá-lo. Há aqui na casa mais de 10 projetos de decreto legislativo com o mesmo intuito de derrubar o decreto presidencial. Como é que o senhor está vendo essa questão, deputado? O presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito com essa proposta, né, de regulamentar esse Estatuto do Desarmamento, que ficou armado apenas a população criminosa e o cidadão de bem não tem o direito da legítima defesa. O presidente falou muito isso na campanha, se elegeu, colocou um decreto que é constitucional, porque ele regulamenta as falhas na legislação, as brechas que a legislação deixa. Para a gente aprofundar um pouco desse debate, convidei também o único representante nessa audiência pública que se colocou contrariamente ao decreto, né, favoravelmente a esse esforço que faz parte do Congresso de derrubar o decreto, Felipe Ângeli, do Instituto Sou da Paz. Claramente ele não é, ele é inconstitucional, ele tem um vício de extrapolação do poder regulamentar do presidente e uma usurpação do poder legislativo. Isso está claro, são dois pareceres da consultoria legislativa do Senado Federal que deixam absolutamente claro essa extrapolação do poder regulamentar. São dezenas de projetos de decreto legislativo apresentados em ambas as casas do Congresso, de autoria de parlamentares do mais variado espectro ideológico e partidário. Então, é um problema de conteúdo que está associado ao risco relacionado à maior circulação de armas de fogo. Como eu disse, há um consenso científico, técnico, nacional e internacional que demonstra a correlação de forma muito clara, de forma cabal, entre o aumento da circulação de armas de fogo e o aumento
da violência letal. Uma das questões que foi levantadas aqui que foi a posse facilitada para advogados, uma vez que juízes e promotores já têm por lei garantido o porte, né? É uma posição que você defende? Eu defendo, mas antes de mais nada eu preciso deixar claro que eu não estou aqui como representante da ordem, da entidade Ordem dos Advogados do Brasil, nem mesmo da Seccional do Distrito Federal. Eu sou um advogado que defende esses interesses para os advogados. Sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil, como todo advogado que é aqui do Distrito Federal é filiado à Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, a BDF. Bom, a gente defende o tratamento isonômico, extrapola um pouquinho a questão do decreto, mas, por outro lado, o decreto vem a atender. Há uma necessidade dos advogados portarem arma de fogo, não todos, alguns advogados portarem arma de fogo, em razão do risco profissional a que muitos de nós estão expostos. Existem diversos casos que demonstram isso, assassinatos contra advogados que militam na esfera criminal, que militam na esfera de família, que militam com direito agrário, com trabalhista, em diversas áreas. Polícia dentro das universidades? Pode ou não pode? O debate com o advogado-geral da União foi feito nesta terça aqui na Câmara. No segundo turno das eleições do ano passado, a ação da polícia nas universidades provocou reação do Ministério Público, que conseguiu no Supremo a suspensão das operações. Polícia e manifestação de estudantes muitas vezes acabam em confusão. Mas o advogado-geral da União do novo governo pediu ao STF que libere a atuação da polícia nas universidades públicas e privadas. A polêmica veio parar na Comissão de Educação. Essa história de querer exercer patrulhamento ideológico para que professores não possam ter na universidade o estabelecimento do que é o pensamento crítico não pode ser tolerado. A universidade, as escolas federais, os institutos federais são espaços, sim, para que a reflexão crítica se estabeleça. O advogado-geral da União negou que tenha defendido o controle ideológico das universidades pela polícia, mas acusou professores de terem usado as universidades durante o período eleitoral para fazer campanha partidária. Dentro do processo eleitoral, o professor e nenhum de nós, pode ir na universidade fazer campanha político-partidária. É isso. Não, olha, vamos ser francos. Existe o preto, existe o branco e existe a zona cinzenta. Constatou-se a existência de adesivos, panfletos e cartazes, além da questão antifascista, tá? Além da mensagem antifascista. Não era só isso que estava sendo averiguado. Panfletos e cartazes com mensagens com conteúdo político-eleitoral de apoiamento ao presidenciável Fernando Haddad e de rejeição à candidatura de Jair Bolsonaro. Na audiência, deputados se revezaram na defesa e na crítica à posição da AGU. Onde está o problema em alguém querer policiamento dentro de uma universidade? Quem é que pode ser contra um policial estar dentro de um campus que normalmente é gigantesco para poder prover mais segurança às pessoas? Quem tem medo de polícia, normalmente é ladrão, é bandido, é criminoso, é traficante, ou então é usuário de droga. Esse tipo de pessoa que tem medo de polícia. Pessoas normais, que não cometem crimes nenhum, não tem nenhum problema de ter uma polícia perto dela. O ministro disse que se tratavam de questões de propaganda eleitoral, mas não foi isso que aconteceu, né? Houve ações policiais que interromperam aulas, que adentraram para monitorar o que os professores estavam falando, que retiraram faixas sem nenhum caráter eleitoral, faixas como faixas contra o fascismo ou em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco, né? Então nada disso tem impacto eleitoral e, na verdade, o ministro defendeu que seria sim possível a polícia entrar para fazer monitoramento ideológico dentro das universidades. Diante da decisão contrária do Supremo, deputados do PSL anunciaram que vão apresentar proposta para garantir o acesso das polícias às universidades. A CPI de Brumadinho ouviu nesta terça-feira 3 funcionários da empresa Vale. Eles trabalhavam próximo à barragem quando houve o rompimento. Nas imagens flagradas pelas câmeras de segurança, o mar de lama avança rapidamente.
Uma caminhonete com um condutor desesperado tenta sair por um lado, tenta ir para o outro, mas percebe que não há mais como fugir e para. A lama chegou a jogar o veículo para cima. Quem estava ao volante era Elias Nunes. Na reunião da CPI, ele contou em detalhes como foi esse momento. Após o almoço, deslocamos até a área de carregamento, que é mais ou menos uns 500 a 600 metros da barragem. E então, antes da gente, mesmo antes da gente iniciar os trabalhos, já houve aquela grande explosão, né? A gente houve aquela grande explosão e tampou tudo de poeira. Naquele momento eu pensei que fosse um descarrilhamento de vagão mesmo. Aí cheguei assim num ponto mais alto para tentar filmar ou tirar foto, alguma coisa, foi que eu vi que estava vindo aquele mar de lama. Então eu corri e gritei para meus colegas, né, que estavam comigo, o Sebastião e os outros dois lá da terceira, falei, gente, corre que é a barragem que rompeu. Entrei na caminhonete, fiquei esperando o Sebastião entrar, ele tropeçou, caiu, aí ele entrou no carro e a gente tentou sair para um lado, para o outro, no vídeo e tudo que correu o Brasil inteiro, a gente vê. Tentou ir para um lado, para o outro, quando não deu, eu falei assim, agora é só aguardar mesmo, só desliguei o carro, puxei o freio de estacionamento, falei para ele, entrega a alma para Deus e vamos aguardar para ver o que vai dar. E falei, vamos orar o Pai Nosso. Começamos a orar o Pai Nosso e nisso já veio, bateu do meu lado, e levantou a caminhonete, veio e bateu do outro. E arremessou vagão, locomotivo, tudo próximo a nós. E aí após isso aí a gente já saiu, né, aí que tudo passou. A gente já saiu do carro e já topou com, à frente com os operadores, um operador de carregadeira pedindo socorro. Aí a gente, com as próprias mãos mesmo, a gente tentando ajudar ele, aí conseguimos tirar ele de dentro da máquina, que é o Leandro. Aí após isso, passado uns 20 ou uns 30 minutos mais ou menos, chegaram o pessoal do Corpo de Bombeiro e a gente saiu da área e fomos para um ponto de apoio. Fernando Henrique Barbosa trabalhou para a Vale por quase 20 anos, sempre em Brumadinho. Ele conta que o pai também trabalhou lá por 40 anos, mas morreu no dia do rompimento, enquanto almoçava no refeitório. Fernando rejeitou o advogado oferecido pela empresa. Ele contou que o pai dele tinha feito reparos na barragem e percebeu que ela estava condenada. Os chefes dele foram informados disso, mas se negaram a reportar os problemas para a Agência Nacional de Mineração, com medo de que os trabalhos fossem interrompidos. Aí eu ia pegar o ônibus 15 para as 3 da tarde. Assim que eu estava saindo de casa, o pai falou comigo, ô Fernando, ô filho, você que fica na ITM, ele fica na parte mais alta, aqui a barragem está igual a bomba, aqui está condenado, ela vai estourar a qualquer hora. Qualquer barulho, você corre sentido a 14B. 14B onde tem um predinho ali, do lado da barragem B6. E eu mesmo não levei muito a sério, não, sabe? Falei assim, aquilo não estoura. Mas o pai tinha um conhecimento. Aí eu falei assim, ô pai, você não falou nada com a Cristina, com a Alana, com o Lúcio, não? Ele falou, falei, filho. Só que o Alano falou que a Cristina tinha que comunicar e ia ter que parar as obras tudo, igual estão parando agora nos outros lugares. O pai falou, tem que tirar o pessoal do Cafejão, tirar o pessoal para baixo, que isso aqui vai estourar agora, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Ele falou, não fica beirando aquilo lá não, que vai estourar. Fernando Henrique também contou que no dia do rompimento havia dezenas de pessoas trabalhando em cima da barragem, o que para ele é estranho, uma vez que o local estava desativado. Ele acredita que essas pessoas estavam trabalhando para diminuir os problemas de instabilidade. Ele sugeriu o nome de 4 funcionários da Vale que, segundo ele, estão dispostos a confirmar que a barragem tinha graves problemas e que os chefes da empresa sabiam disso. O relator da CPI disse que essas pessoas serão intimadas para confirmar essa denúncia. Eu uso uma expressão para dizer que aquilo não foi um ataque cardíaco que a barragem teve e de repente ela faleceu. Não, ela já dava sintomas de estar adoecida e muito doente e infelizmente o que a Vale preferiu foi esconder isso, tentar algumas ações que não davam certo e não fazer a prevenção, não ter sequer a dignidade de avisar as pessoas e retirar, inclusive os seus trabalhadores, debaixo daquela barragem que estava prestes a se romper. Esta edição termina aqui.
Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!